toda igreja séria que prega a tua palavra, que zela pelo teu nome, quando ela começa a fazer a diferença, Satanás fica furioso e ele tenta de todas as formas, Senhor, atrapalhar esse trabalho. Nós sabemos que o Senhor é o Deus fiel, é o Deus que está na causa, por isso nós não tememos e nós te pedimos em nome de Jesus que qualquer empecilho, Senhor, qualquer estratégia armada pelo diabo, ela venha cair por terra, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós confiamos no Senhor, confiamos na tua palavra e te pedimos, Senhor, para que nós, como teu povo, venhamos acordar de um sono que muitas vezes nem percebemos, mas que Satanás usa de estratégia para tentar danificar e prejudicar a tua obra. Fala conosco, nós queremos escutar a tua voz por meio da tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos 12. Versículos 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2. Você encontrou? Glória a Deus. Romanos 12, 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Cristo, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a leitura é feita dessa forma, parece que não tem tanta ênfase naquilo que Paulo, usado por Deus, se propôs a falar aos cristãos em Roma, nesse momento, nesse ponto que nós temos aqui. Irmãos, ele está implorando, ele está clamando aos irmãos, ele está rogando, é como se ele estivesse de joelhos, pedindo: meus irmãos, meus queridos irmãos, escutem o que eu tenho para dizer a vocês. Pelas misericórdias de Deus, apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, ou seja, separado a Deus. E muitas vezes pensamos que os corpos é apenas a parte material, mas aqui refere-se também à parte imaterial, principalmente as nossas mentes. As nossas mentes têm que ser apresentadas a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, porque Satanás tem usado de muitas estratégias para tentar acabar com o projeto de Deus, chamado igreja, e ele fica furioso, porque ele sabe que muitas pessoas estão chegando ao conhecimento de Deus, mas o problema é que muitos irmãos não estão fazendo a parte que lhe cabe. Deus fez a sua parte, enviou seu Filho Jesus para morrer por nós, só que nós precisamos fazer agora a nossa parte, apresentar os nossos corpos, as nossas mentes principalmente, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E mais, não somente apresentar a Deus, mas não nos conformar com o quê? Com este século, com este mundo, com esse sistema. O problema é que muitos estão tomando a forma deste mundo, se amoldando aos padrões impostos pelo próprio Deus desse século, que é Satanás. E Paulo, sabendo disso, ele diz: não se conformem com isso, não se conformem com esse sistema, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, que também faz parte do seu corpo. Aí sim vocês vão experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que tudo isso? Porque tem um câncer invadindo as igrejas chamado pós-modernidade. Como se não bastasse o modernismo com as suas ideias, agora estamos vivendo o pós-modernismo.
E muitos não sabem diferenciar. E não percebem que esse câncer chamado pós-modernismo está invadindo não somente as igrejas, mas isso está acontecendo através das mentes do povo de Deus. E muitas vezes você nem percebe isso. É um pensamento mundano, é uma forma de falar que não condiz com as escrituras, é aquilo que você está ouvindo e se agradando, mas que não tem nenhum respaldo bíblico, é a sua maneira de comunicar. Tudo isso por conta desse câncer chamado pós-modernismo. E você precisa acordar desse sono. Talvez você esteja dormindo com os olhos abertos. E Paulo, quando escreve aos cristãos ainda em Roma, no capítulo 13, vá para o capítulo 13, no versículo 11, capítulo 13, versículo 11, ele diz assim: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A nossa salvação está mais perto, o dia da redenção final está mais perto do que nunca. Só que ele diz que precisamos acordar do sono. Muitos estão dormindo, e aí é que Satanás, com a estratégia do pós-modernismo, ele lança suas setas dentro da igreja, e muitos não estão percebendo isso. E o que é que acontece? Nossa cultura é bombardeada, a cultura bíblica é bombardeada com conceitos materialistas, fazendo com que você observe o mundo de maneira diferente, observando o mundo e dizendo: isso não tem nada a ver. Eu posso fazer isso porque isso não tem nada a ver. E isso é uma estratégia de Satanás para que você continue no seu sono espiritual e nem perceba que está dormindo com os olhos bem abertos. Amados, hoje nada mais é verdade absoluta. Perdemos aquilo que os nossos pais ensinavam sobre verdade absoluta. Hoje tudo é relativo. Se não fere algumas pessoas, eu posso fazer. Mas Jesus disse em João capítulo 17, vá para João. João capítulo 17, Jesus falou na sua oração sobre verdade e verdade absoluta. E nós precisamos entender isso aqui. João capítulo 17, versículo 17. João 17, versículo 17. Jesus estava orando, intercedendo pelos seus discípulos e por nós. E no momento da sua oração ele diz, ele suplica ao Pai: santifica-os onde? Na verdade. O que é a verdade? Pronto, isso aqui é verdade absoluta. O problema é que com o relativismo e a pós-modernidade invadindo as igrejas, não existe mais verdade absoluta. Tudo agora é relativo. E isso acaba com a cultura que foi implantada pelos apóstolos, obedecidas na palavra. Isso acaba com a cultura dos jovens que estão em formação hoje, porque hoje muitos jovens dizem que tudo é relativo, e acaba confundindo até os adultos, os experimentados na palavra, achando que tudo hoje é relativo. Depende de como você vê as coisas. Cada um pode fazer sua verdade. Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas a tua palavra é a verdade. Toda a verdade. E muitos estão rejeitando esses valores dentro das igrejas. E sabe o que é que tem acontecido? Uma mudança intelectual absurda. Você quer ver uma coisa? Muitos estão dizendo assim, ó: todos podem ter opiniões diferentes sobre determinado assunto, e ainda assim está correto. Não importa a religião que você segue, é só uma questão de opinião, e você pode estar certo na sua crença. Isso é um perigo
para a formação intelectual, principalmente na vida do cristão sincero e verdadeiro. Isaías, capítulo 5, versículo 21, profeta preocupado com isso, olha o que ele diz lá. Isaías 5, versículo 21. Isaías 5, versículo 21. Tem uma série de ais nesse capítulo, e um desses ais diz assim, versículo 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ele está dizendo, cuidado com a sua sabedoria, porque você é bombardeado todos os dias com as ciladas do diabo nesse mundo pós-moderno. Cuidado com os seus conceitos. Amados, é por conta disso que tem surgido tantas doutrinas. É por conta disso que pessoas têm perguntado, mas tem tanta igreja no mundo, qual é que está falando a verdade? É por conta disso que pessoas sinceras na sua caminhada cristã não sabem mais diferenciar o que é que a igreja está fazendo no mundo. Não sabem mais diferenciar se aquela igreja é verdadeira, se aquela palavra proferida é de Deus ou não. Se aquele homem, se aquela mulher é de Deus, porque cada um tem falado uma coisa. E no tempo que a igreja foi formada, Jesus não pretendia isso. Mas por que essas coisas têm acontecido? Porque desde a história antiga, muitos têm sido sábios aos seus próprios olhos. Não, porque eu penso dessa forma, eu vou fazer a minha igreja. Porque eu penso dessa maneira, eu não concordo com isso aqui, eu tiro das escrituras e faço o evangelho da minha maneira. Isso é uma mudança intelectual e uma estratégia de Satanás para acabar com a verdade absoluta da palavra, mas não vai conseguir em nome de Jesus. Não vai, porque ainda existem pessoas dedicadas e sinceras para olhar para as escrituras e dizer, não, isso aqui é que é a palavra de Deus, não aquela opinião, não aquela baboseira. Como se não bastasse, entramos naquilo que chamamos de religiosidade. Irmãos sendo influenciados e pulando de igreja em igreja e batendo no peito dizendo, nenhuma igreja é dona da verdade. Pois eu bato no peito e me orgulho de dizer que a Igreja Batista Esperança, ela é firmada na verdade. E ela desafia qualquer um a contestar isso. Não tem medo. Pelo menos a Igreja Batista Esperança não é defendendo placa. É porque nós crescemos assim, na palavra. E desafiamos qualquer um. Dizer assim, não, aquela igreja não é a igreja da verdade. A gente abre a porta e diz, aceitamos o desafio. Mas por conta do pós-modernismo, muitas pessoas dizem assim, não, nenhuma igreja detém a verdade. Então eu posso comer um pouquinho aqui, comer um pouquinho acolá, aí passam mal e depois não sabem por que estão passando mal. Bebem as coisas que bebem durante a semana, achando que é Deus falando, e passam mal e não sabem por que isso tem acontecido. Gálatas capítulo 1. Gálatas, avance lá para o Novo Testamento. Gálatas capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Gálatas 1, versículo 6 e versículo 7. Você vai ver que ao longo da história, pessoas, homens de Deus, que foram usados por ele, se preocuparam com questões desse tipo, porque sabiam que mais cedo ou mais tarde na história, a igreja padeceria esse tipo de perseguição. Gálatas 1, versículo 6 e versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Gálatas 1, 6 e 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo.
Aí as pessoas não concordam, muitas pessoas não concordam com aquilo que a Bíblia diz. É por conta disso aqui, dessa não observância, que tem surgido muitos movimentos ecumênicos. E muitas igrejas que se dizem cristãs estão abraçando isso, a mistura de religiões. E essas igrejas que se dizem cristãs estão dizendo o seguinte: o Cristo é o mesmo. Vamos abraçar essa ideia, vamos dar as mãos. Não temos como dar as mãos, porque num determinado momento, um vai prevalecer na verdade e os outros não. Um vai ficar firmado nas Escrituras e os outros não. E como andar de mãos dadas nesse conceito? Mas Satanás sabe disso. Então ele faz uma confusão nessa questão de religião. Você quer ver uma coisa? Você fala sem perceber. As pessoas perguntam: qual é a sua religião? Você abre logo a boca e diz: a minha religião é batista. Nós não defendemos religião. A Bíblia não defende nenhuma religião. Nós somos cristãos, bíblicos, seguidores de Cristo, alimentados por sua palavra. Não defendemos religião. Religião não salva ninguém. A Bíblia diz que só há salvação em Cristo, por isso pregamos a Cristo na palavra. A religião não. A religião prega os seus costumes. E as pessoas seguindo os costumes da religião acabam seguindo uma religiosidade que não vai levar para lugar nenhum. Aliás, vai levar para um lugar. E não é para o céu. Você pensa que Satanás para por aí? Ele ataca a doutrina. Ele ataca a teologia. Por exemplo, em alguns círculos cristãos, o assunto é: só existe mesmo um caminho para a salvação. E Deus pode se manifestar em Buda, Deus pode se manifestar em Alá, Deus pode se manifestar em qualquer outro líder religioso. E o que é que as pessoas fazem? Abraçam isso. E Satanás sorrindo e minando a igreja. Porque todas essas pessoas estão representando a Deus. Da sua maneira, da sua forma, mas representam a Deus. A Bíblia nos orienta em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Só lembrando para você que às vezes fica meio desesperado, Bíblia para lá, Bíblia para cá, não traz uma caneta para anotar essas referências. Nós temos um trabalho aqui de mídia. Nosso querido irmão Joel, ele tem sempre gravado os cultos. Então você pode acessar a página no youtube.com, botar uma barra e acrescentar IBE Mocidade. Todas as pregações estão lá. Você pode baixar, você pode divulgar e você pode também pegar aquela anotação que você não teve tempo aqui ou por alguma razão você não participou do culto, tá tudo lá. youtube.com/IBE Mocidade, tá certo? Então volte lá para Hebreus capítulo 2. Hebreus 2, versículo 1. A Bíblia diz assim: Hebreus 2, versículo 1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Jesus disse: santifica-os onde? Na verdade. E ele disse: Pai, a tua palavra é o quê? A verdade. O próprio João disse que no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O próprio Jesus é a palavra, é a expressão do Deus vivo. Por isso que a Bíblia ensina: olha para Ele, se mantém firme nele. O que Maomé fala, o que Buda fala, o que pastor Marcelo fala é uma coisa, mas o que a Bíblia diz é isso que me sustenta, é isso que me mantém nos caminhos de Deus, é isso que vai fazer com que você continue firme em meio às tribulações. Mas Satanás tenta acabar com isso. E o que dizer da questão ética e da questão moral? Quem conhece as Escrituras sabe se portar em qualquer situação, mas quem não conhece, age como melhor lhe agrada. Você quer ver uma pessoa que diz, ela pode dizer para você que tem uma caminhada com Deus, que é abençoada, mas a prova de que ela está seguindo a Deus ou não, é se ela está disposta a deixar de lado as suas opiniões
em detrimento da verdade das Escrituras. Se ela se tremer, se ela se arrepiar, não quiser, você pode ter certeza, ela é guiada pelos sentimentos e não pela palavra. Porque ela não abre mão daquilo que é convicção pessoal por conta da verdade explícita na palavra. Quem conhece as Escrituras se mantém firme em qualquer situação. Você quer ver uma coisa? Hoje tem cristão, dizendo que o homossexualismo, a homossexualidade não é pecado. É só uma opção. Não, ele decidiu viver daquela forma, é problema dele. Mas todos são de Deus. E antes que você diga, mas tem cristão pensando dessa forma? Tem. Eu fiquei muito, mas muito triste. Sérgio, acho que conhece. Aquela cantora Lana Holder. Eu não chego a duvidar da salvação dela, não. Eu sei que ela está passando por uma dificuldade terrível. Terrível. E ela está assombrada. Ela viveu no homossexualismo. Deus converteu ela. Ela passou boa parte de sua vida testemunhando de Deus. Só que ela não teve o acompanhamento devido. Ela não teve a orientação precisa na palavra do Senhor. Ela caiu. Ela continua caída. E ela se perde nos argumentos dela. Ela voltou às mesmas práticas. Deus sabe por que isso está acontecendo. A gente não pode julgar. A gente deve orar por essas pessoas. Deve orar por ela. Ela tem um testemunho muito forte. Mas se deixou levar por opiniões. Por convicções pessoais. Por sentimentos. E hoje tem lá uma igreja que abraça os cristãos homossexuais, que pregam a salvação em Jesus Cristo. O nome de Jesus está sendo pregado. Tem pessoas se convertendo lá dentro. Mas ela está fazendo a coisa toda errada. Toda errada. Por conta de uma convicção pessoal. Mas quantos cristãos estão sendo destruídos por conta dessa convicção pessoal? Por questões éticas, por questões morais. Você quer ver outra coisa? O adultério. O adultério deixou de ser traição. O adultério passou hoje no mundo pós-moderno a ser uma aventura. E antes que você diga que talvez isso seja impossível, eu falei numa determinada igreja e perguntei se alguém sabia das práticas do swing. Já ouviram falar nisso? Swing? Quantos já ouviram aqui? Levante a mão só para eu ter uma... Ah, sabem o que é. Muita gente sabe o que é swing. Para você que não sabe o que é swing, é a troca de casais. Troca de casais. Para quê? Para fortalecer os relacionamentos. Se o seu relacionamento está ruim, então vá para uma casa de swing, que lá você faz a troca de casais, e com certeza quando você voltar para casa o seu relacionamento vai ser outra coisa. E as pessoas estão abraçando isso. O conceito de ética e de moral está sendo distorcido pelo próprio Satanás. E tem pessoas que estão fazendo isso e achando que isso é normal. Porque dizem, não, se é para o bem da minha família e do meu casamento, eu vou e faço. Cuidado com isso. É Satanás infiltrando as suas ideias na igreja. Outra, sexo antes do casamento, inclusive entre os jovens. Deixou de ser um pecado para se tornar, sabe o quê? Experiência. É aí que mora o perigo. Eu ouvi uma vez, um jovem disse assim, um jovem casal, disse que foi muito importante eles terem conhecido o sexo antes do casamento, porque ali foi o martelo de Deus para confirmar que um seria parceiro do outro. Sabe o que é isso? Convicção pessoal. A Bíblia não ensina isso. Mas quantos jovens têm se envolvido na prática sexual antes do casamento? E quantos adultos também? Adultos que insistem em não regularizar os seus casamentos, em não correr atrás por conta de algumas dificuldades, e vivem práticas sexuais achando que está tudo normal. Não está tudo normal. Estão fornicando. E achando que isso é normal, é natural. Isso é estratégia de Satanás para dizer que não tem nada a ver. Um casamento que não é aprovado por Deus. Ah, mas é o meu parceiro, é minha parceira há mais de 20, 30 anos.
Se não está casado, estão fornicando. Precisam regularizar isso. Aí uma vez, uma pessoa disse assim: mas pastor, eu não sei o que fazer. Meu marido não vai entender isso. Me ajude. Eu disse: olha, você é serva do Senhor, você é fiel a Jesus, diga para ele que não tem mais sexo. Diga para ele. Você confia nas escrituras? Ela titubeou a princípio. Mas ela disse: pastor, eu vou obedecer a palavra do Senhor. Eu vou confiar em Deus, eu vou falar com ele. Passou um tempo, chateou o marido. Depois de muito tempo, Deus converteu o marido. Deus converteu o marido. Porque ela seguiu a palavra. Agora também não saia daqui dizendo que isso vai dar certo com você e você vai chegar de qualquer forma. Não é assim. Ela passou por um aconselhamento, ela cumpriu princípios bíblicos, ela fez obrigações bíblicas e Deus honrou ela. Deus converteu o marido dela. Mas muitos não querem passar pelo aconselhamento, muitos não querem seguir aquilo que Deus aconselha na palavra, e dizem assim, ó: então hoje meu amor não tem mais sexo. Aí o marido diz assim: ah, não tem mais sexo? Tá certo, vou embora. Aí depois a pessoa vai chorar e vai dizer: pastor, eu fiz o que o senhor mandou. Eu não mandei nada. Eu não mandei nada. Me procure, se você está vivendo isso, me procure que eu vou lhe orientar nas escrituras, para você não fazer de qualquer forma. Mas não aceite em nome de Jesus. Você que é homem e mulher, não aceite, diga para ele ou para ela: não dá para a gente viver assim, porque nós estamos fornicando, não somos casados. Vamos resolver lá, vamos no cartório, é coisa simples. Mas vamos ficar dentro da lei, pelo menos da lei dos homens. Que os homens foram instituídos, a lei dos homens, Deus instituiu os líderes, justamente para que a gente pudesse viver de maneira que pelo menos agrade a Deus. O aborto deixa de ser assassinato, as mulheres dizendo que tem poder sobre o próprio corpo. Mas e aquele corpo lá na barriga? Tem poder para decidir alguma coisa? Não tem. Tudo isso é estratégia de Satanás para minar a sua mente. E é por isso que Paulo diz: é hora de acordar. É hora de acordar, porque a nossa salvação está, a nossa redenção está mais próxima do que nunca. E se continuarmos dormindo, nós vamos tropeçar. Jesus vai voltar, e ele garantiu isso, e vai encontrar muita gente dormindo. O que é que você precisa fazer? A Bíblia ensina de maneira clara. Vai lá para Mateus. Mateus capítulo 5. Você quer acordar do sono? Vamos acordar em bom estilo. Mateus capítulo 5. A palavra do Senhor diz assim. Mateus 5. A partir do versículo 13. Mateus 5, a partir do versículo 13. Nós vamos ler até o 16. Você encontrou? Amém. Então vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor, lê aí para você mesmo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser o quê? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Olha o 16. Assim, portanto, eu faço o quê? Diante de quem? Para quê? Só Deus vai ser glorificado com isso, mas a sua luz precisa brilhar. E a sua luz só vai brilhar com todo fulgor e todo vigor se você estiver respaldado nas escrituras. Não em opinião, não em convicção que não leva a nada, mas convicções estabelecidas nas escrituras. Você precisa resgatar, recuperar esses valores perdidos que a pós-modernidade tem tentado destruir. Não deixe que isso aconteça. Vamos recuperar a todo custo a verdade do Senhor. A verdade de que a palavra de Deus é única e suficiente para guiar as nossas vidas. Não opiniões alheias. Vamos ser corajosos para que essa verdade seja estabelecida. Sabe por quê, amados? O pensamento pós-moderno, ele procura desacreditar a verdade. E muitos cristãos, mas muitos, já se deixaram enganar por esse esquema terrível, maléfico. E isso acontece na vida daqueles que dão pouco valor ao estudo bíblico. E muito valor, sabe o quê? As experiências. Você tem que se esforçar aqui na palavra. A minha experiência de vida pouco importa. A sua experiência de vida pouco importa. Não é que não tem importância.
Mas é que pouco importa. Você tem que recuperar aquilo que é verdadeiro, a todo custo. João capítulo 8. Avance lá, João capítulo 8. Vamos acordar do sono e resgatar tudo isso. João 8, versículo 38. A partir do versículo 31, vamos ler a partir do 31. Diz assim a palavra do Senhor. João 8, a partir do 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade... Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente, bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso Pai. Jesus trazendo esse resgate da verdade, porque é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a palavra, a verdade através da palavra de Deus que vai causar essa mudança que nós precisamos, essa mudança que a igreja precisa, só na palavra do Senhor, na verdade estabelecida. Salmo 119, abra lá sua Bíblia, Salmo 119. Versículo 92 e 93. Salmo 119. Versículo 92 e 93. Olhe como o salmista, ele faz valer da verdade do Senhor. Salmo 119, 92 e 93. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Versículo 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado o quê? Vida. É prazer de Deus na palavra. É prazer do salmista na palavra do Senhor. Hoje as pessoas estão buscando um prazer em opiniões, em sentimentos, e não na palavra do Senhor. Olha o versículo 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque ele faz o quê? Medita nos seus testemunhos. Olha o 100. Sou mais prudente do que os idosos. Por quê? Essa é a experiência, esse é o resgate da palavra que nós precisamos buscar. É isso que a Bíblia nos ensina. Precisamos também recuperar aquilo que a pós-modernidade tem tentado destruir, que é a coragem de andar nessa verdade. Muitos têm perdido essa coragem de assumir que é crente, de dar a cara mesmo para bater, de fazer a vontade. Você quer ver uma coisa? A gente fez uma campanha aqui, não aconteceu. Glória a Deus por isso. Mas a gente não desistiu. E eu sei que muitos receberam o impacto dessa desistência, dessa campanha que nós iríamos fazer aqui. Porque ainda algumas pessoas têm medo de vivenciar essa verdade, não tem coragem de dar a cara para bater, não tem coragem de dizer assim, ó, não, eu vou largar os meus prazeres, aquilo que me domina, e eu vou dar minha cara para bater, eu vou mostrar, não, eu tenho que mostrar mesmo que sou cristão, eu tenho que fazer diferença, eu vou lá, vou colocar meu nome. A igreja agora está conclamando uma faxina, muitos vão dizer assim, poxa, eu ir lá na faxina, um sábado, trabalho a semana inteira para fazer uma faxina na igreja, já tem alguns nomes ali. Dê a cara para bater. Diga, Senhor, eu vou fazer, porque é um serviço para o Senhor, é para a tua casa. Eu vivo na verdade, eu conheço a tua palavra, então eu vou te servir. Eu vou ter a coragem de ser crente. Eu vou me identificar como cristão, onde quer que seja. Na igreja, lá fora, na minha casa, no meu trabalho, eu preciso recuperar isso. E eu tenho que lhe dizer, esse caminho não é fácil.
Não é fácil por conta da pressão que você sofre. Mas se não fosse o Senhor, com essa palavra que Ele deu a Josué, o que seria de nós? Abra lá em Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Olhe como algumas palavras vão se repetir e Deus vai chamar a sua atenção para ser corajoso nessa caminhada que você está trilhando. Olha que interessante. A partir do versículo 1, Josué capítulo 1, versículo 1. Depois de Deuteronômio, depois dos 5 primeiros livros, vem lá o livro de Josué. Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Pronto, Deus fez a parte dele aqui. Deus garante isso. Deus diz: não vou te desamparar. Eu tenho promessas para você. Não vou te abandonar de forma alguma. Agora você tem que fazer sua parte, meu amigo. Você tem que fazer sua parte. Qual é a nossa parte? Versículo 6. Seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Mais uma vez no versículo 7, tão somente ser forte e o quê? Muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dessa lei, da palavra de Deus, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas o quê? Por onde? Por onde quer que andares. Perceba que Deus faz a parte dele, Ele diz para fazer a nossa. Não se aparte desse livro, dessa lei. Medita nele de dia e de noite. Satanás vai bombardear você a todo custo, mas não se aparte desse livro, porque se você se apartar desse livro, você não vai ser abençoado, não vai ser bem sucedido em tudo que fizer. E ele está dizendo: você vai ser bem sucedido se você andar nesse propósito. Se você confiar na lei, se você confiar na palavra do Senhor, se você obedecer a palavra do Senhor, você vai ser bem sucedido. E ele continua no versículo 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás o quê? Mais uma vez, Deus está gritando aos nossos ouvidos. O segredo está aqui, em confiar na palavra, em fazer o que ela manda, e aí você vai ser abençoado. E mais uma vez, Ele relembra: não te mandei eu? Seja o quê? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas eu preciso ter coragem. Você precisa ter coragem. Tem que ter coragem. Não se contente apenas em ficar sentado ouvindo a mensagem só. Faça. Tenha coragem. Recupere esse valor que Satanás tenta destruir, que é a coragem de andar na verdade. E para nós finalizarmos nessa noite, mais um valor que precisa ser recuperado são as bases da nossa fé. Porque a pós-modernidade, não pense que ela é um avanço cultural, ela não é. Ela é um retrocesso. É um retrocesso. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11.
Vamos ler o 10 também. 1 Coríntios 3, versículos 10 e 11. Precisamos resgatar a base da nossa fé. A Bíblia diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, olha o alerta: cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento, é a base da nossa fé. Se Ele é a base da nossa fé, eu tenho que olhar como Ele andou, porque eu preciso fazer as mesmas coisas que Ele fez. O padrão é Jesus. Se Ele fez e Ele me ensina a fazer, eu preciso fazer. Eu não posso me contentar em ficar parado. Eu tenho que fazer e resgatar a base da nossa fé. E Efésios capítulo 2, versículos 19. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 19. Efésios 2, versículo 19, a partir do 19. A palavra do Senhor diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Temos que resgatar isso, amados. Temos que acordar do sono. Muitos estão dormindo, infelizmente. Você, às vezes, pode estar em estado de sonolência espiritual, mas você precisa acordar. Você é cristão, salvo por Jesus. Você tem uma vida aí para ser dedicada a Deus. Diga para Deus: Senhor, como é que eu posso fazer mais para o Senhor? Senhor, como é que eu posso agir mais nessa obra para que o modernismo, o pós-modernismo, ele não venha invadir a minha mente? Senhor, como é que eu posso ser útil na tua obra? Peça ao Senhor. Diga para a igreja que você serve, diga: estou aqui, eu quero servir a Deus. E Deus vai te mostrar o que tem área para servir ao Senhor. Eu não tenho dúvidas disso. Mas é verdade que também tem pessoas que ainda não firmaram esse compromisso com o Senhor. É verdade que tem pessoas que acham que estão seguindo a Jesus e por seguir de qualquer forma vai alcançar as bênçãos do Senhor. Não vai. Você precisa fazer uma entrega a Jesus. Você precisa confessar que Jesus é Senhor e Salvador de sua vida. E por isso eu quero convidar você que nessa noite ainda não teve aquela entrega, aquela confissão pública, mas que precisa fazer, que precisa dizer assim: ó, não, eu estou aqui, eu quero dizer que agora eu sou cristão, que eu entreguei minha vida a Jesus. Eu quero convidar você de maneira corajosa a vir aqui na frente, porque eu quero orar por sua vida. Há alguém nessa noite que quer fazer isso em nome de Jesus? Faça um sinal com sua mão, em nome do Senhor Jesus. Há alguém que quer entregar sua vida a Ele, que quer dizer assim: Senhor, estou aqui para te servir. Estou aqui, Senhor, confessando publicamente que o Senhor é Deus na minha vida, e quero fazer essa entrega diante dos homens. Há alguém nessa noite aqui que não fez essa entrega, que deseja fazer? Se você ainda não fez, faça isso o mais rápido possível. Não tenha medo. Jesus está voltando e Ele só vai levar os seus filhos. Não pense que você tem que estar pronto. Quando eu estiver pronto eu faço isso. Ontem estava falando com jovens aqui, que pelo menos eu conheci 3 jovens. Um de 18, um de mais ou menos 17 e um de 20 e poucos, 22, 23 anos. Amigos meus próximos. Um sofreu um acidente de bicicleta, morreu sem Jesus, e ele tinha dito que no tempo certo ele entregaria a vida ao Senhor. Sofreu um acidente de bicicleta, o guidão entrou na horta, aqui na coxa, ele morreu, perdeu sangue, não teve jeito. Um outro estudou comigo, na minha sala, disse: não, no tempo certo, ainda tem uma vida pela frente, quando eu estiver pronto eu vou fazer isso. Saiu com os amigos, 5 pessoas num Vectra, se envolveram num acidente na Vasco da Gama. O carro capotou, morreram os 5.
Os 5 morreram. Um outro tinha problema no coração, jogava bola com a gente aqui. Depois teve um problema, foi para o hospital, não teve jeito. Os 3 morreram sem Jesus, porque pensavam o seguinte: quando eu estiver pronto, eu entrego minha vida ao Senhor. Se você ainda não fez essa confissão pública, se você ainda não fez essa entrega, eu peço a Deus que lhe dê uma oportunidade para isso, porque talvez amanhã Jesus volte, e se você ainda não fez isso, eu tenho que dizer, você vai ficar. Pai, obrigado, Senhor Deus, por falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos conforta e também nos alerta, Senhor, a acordar desse sono que muitas vezes impede de realizarmos tarefas tão simples, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, porque nós somos fracos e carecemos muito da Tua ajuda, Senhor. Obrigado porque ainda assim o Senhor fala conosco. Obrigado por essa palavra, Senhor, que nos fortalece mais e mais. Satanás é um derrotado, ele está tentando minar a Tua igreja com essa pós-modernidade, com essas coisas, Senhor, que não tem nada a ver com as Escrituras, fazendo com que o Teu povo ache que aquilo que ele pensa é o certo, e não aquilo que a Tua palavra diz. Resgata, Senhor, isso sim o Senhor precisa resgatar em nós, esse espírito dos bereanos, a prática que aqueles homens, Senhor, de Bereia, eles tinham. Pessoas chegaram lá dizendo: olha, eu estou falando aqui em nome de Jesus, eu vim pregar aqui a salvação em Jesus, mas eles testificavam na palavra se aquilo que era falado condizia com as Escrituras. Resgata isso em nós, Senhor, para que venhamos por meio das Escrituras a viver uma vida que agrade ao Senhor. Nós sabemos que precisamos crescer muito em Teus caminhos, mas contamos muito com a Tua ajuda. Desperta em nós essa coragem para resgatarmos tudo aquilo que vem nos dar vida e vem contagiar outros pela luz do Teu Evangelho. Nós oramos a Ti, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Deus continue abençoando a sua vida, fortalecendo mais e mais, protegendo de todo o mal e de todo vento de doutrina. Muito cuidado, meu amado e minha amada. Em nome de Jesus, muito cuidado, porque Satanás ele não está brincando. Não está brincando.